Leonardo Rabelo na Mais FM, de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, sempre com convidados muito especiais. Você já pensou aqui sobre o fim dos tempos? É bacana porque esse tipo de filme, quando tem esse tipo de título, algo que remete a isso, comumente o pessoal gosta muito e normalmente é uma explosão nas bilheterias. Ó, estamos recebendo aqui hoje, vai estar conosco todas as quartas-feiras, um grande presente, pastor evangélico, teólogo, pastor Júnior Mendes. Bom dia, pastor, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio do Leonardo Rabelo. É uma alegria estar novamente aqui com vocês. Ah, pastor, que bom que você está aqui. Quer dizer então que a gente vai falar sobre o fim dos tempos? É isso aí. Eu gosto muito, eu tenho focado muito acerca do assunto escatologia. Peraí, vamos lá. O que é escatologia? Escatologia é um conceito, né? É um termo usado tanto na teologia quanto na filosofia que se remete ao fim dos tempos, né? Ou os últimos eventos da humanidade, né? Então, tanto na teologia quanto na filosofia, né, existe esse termo escatologia, né? E eu realmente acredito que esse assunto, né, ele não deve ficar somente dentro do contexto eclesiástico, né? Porque as pessoas sempre elas estão pensando no amanhã, né? E se você tiver a informação errada do futuro, você pode deixar de viver aquilo que você poderia viver no presente, né? Que bacana. Pastor, a gente vai ter tempo de mergulhar em tudo isso, eu estou muito curioso aqui, eu acho que vai ser um bate-papo muito bacana. Toda quarta-feira a gente vai pegar um pouquinho, vai estar pincelando ali. Sim. Mas deixa os nossos ouvintes te conhecerem, quem que é? Você é super jovem, né? Você já é pastor, já é teólogo. Quem que é, então, o pastor Júnior Mendes? Apresenta pra gente aqui, por favor. Bom, eu iniciei minha caminhada cristã na Comunidade das Nações em 2010. É uma igreja aqui de Brasília? É uma igreja aqui de Brasília, né? Eu não vim de um contexto cristão, né? Então eu iniciei na Comunidade das Nações. Eu escutei o bispo uma vez num programa de televisão e decidi conhecer a igreja, né? Então, o bispo é o quê? É o líder da igreja? Isso, é o bispo JB Carvalho, né? E decidi ali, fui na igreja, conheci, gostei e decidi ficar. Ninguém me convidou para ir à igreja, né? Eu estava passando por uma situação, mudando de canal, encontrei lá o bispo JB Carvalho e decidi ir até a Comunidade das Nações, né? E ali estou há 12 anos, né? Juntamente com a minha esposa, que também veio de um contexto completamente diferente, de uma família de budistas praticantes, né? E aí ela também se conectou, aí iniciou a caminhada cristã dela. Então, vocês não eram casados ou já eram? Não, nós éramos namorados, né? E eu fui, 2 meses depois ela foi também, se conectou, gostou e decidiu ficar. Né? Qual que era a sua idade, pastor? Eu estava com 22. 22 anos. 22 anos, né? Hoje estou aí com 34 anos. Aparento ter menos do que tenho. Isso gera problema às vezes ou não? Às vezes sim, né? Às vezes sim, né? Dependendo com quem que a gente vai conversar, né? E como é que foi essa escolha? Porque muita gente está na igreja. A igreja, a Comunidade das Nações é uma igreja muito grande aqui em Brasília, né? Você tem milhares de pessoas ali. Sim. Como é que é essa escolha? Porque a enorme maioria vai para lá, não opta por ser um pastor ou ser uma pastora. Como é que foi essa escolha? Não, eu quero ser um pastor. Na verdade, eu não tinha despertado para esse chamado, né? Foi os pastores que foram apontando, inclusive o bispo JB Carvalho, mas eu não queria, né? Eu queria empreender, né? Eu trabalhava com meu sogro e minha sogra, que são agricultores, né? E eu já abri um CNPJ para trabalhar com eles, né? E parte daquilo que eles produziam ali eu vendia para mercados, padarias, né? Enfim, então a minha mente estava focada para o empreendedorismo, né? E a minha esposa focada para o serviço público, né? Ela estava estudando na UNB, se formou na UNB e ela estava bem focada para o serviço público, né? E aí, com o tempo, as coisas foram acontecendo, né? Até que um dia um pastor chegou para mim, me deu um terno e falou: a partir de hoje você vai usar terno, né? Que eu não queria usar terno, né? E aí despertou, foi uma coisa bem natural, assim, foi uma coisa que
que frutificou naturalmente, né? Eu não empurrei nada, né? Simplesmente as coisas foram acontecendo e eu recebi esse chamado na minha vida. Aí você foi fazer um curso de teologia, é isso? Fiz um curso de teologia, né? Mais ou menos ali foram uns 3 a 4 anos, né, que eu fiquei estudando, né? Eu não me considero assim um teólogo, porque eu não me aprofundo na teologia, né? Enfim, mas hoje eu estou muito focado nesse assunto da escatologia, né? Eu vou começar aí uma jornada acadêmica para me especializar no assunto. Por que escatologia, pastor? Então, hoje, né, existem estudos que afirmam que nós somos bombardeados com cerca de 35 mil informações todos os dias. Por dia? Por dia, né? 35 mil informações diferentes todos os dias. Meu né? Deus do céu. Então, da hora que você acorda até o momento que você vai dormir, existem pessoas, né, ou algumas coisas tentando chamar a sua atenção. Né? Então, e-mails, outdoors, revistas, né, telejornais, rádio, né, e por aí vai. Né? Nós estamos sendo bombardeados continuamente por informações, né? E aquilo que você ouve, né, aquilo que você lê e aquilo que você vê define os seus pensamentos. Né? E os seus pensamentos vão definir o que você vai fazer neste mundo. Né? Então, é tão importante, né, quanto descobrir quem nós somos de fato, né, é descobrir aquilo que... é definir aquilo que nós vamos ver, aquilo que nós vamos ler e aquilo que nós vamos ouvir. Porque isso está ajustando os nossos pensamentos. Né? E boa parte das informações que nós temos hoje não são boas informações. Né? Se você assistir a mídia tradicional todos os dias, né, você vai ter o desânimo como algo constante na sua vida. Né? Se você focar na mídia tradicional, né, você vai abraçar aquilo que as informações estão liberando sobre a sua vida. Né? Então você vai ter o desânimo como algo constante. Né? Falando assim pro meu contexto, né, que é o contexto cristão, né, a gente costuma dizer o seguinte: se você tem mais informação da mídia do que das escrituras, né, então você vai ter o desânimo como algo constante na sua vida. Né? Então, eu realmente acredito que nós precisamos ter mais informações acerca das coisas boas que acontecem nesse mundo. No mundo acontecem muitas coisas boas, né? Só que existe um ditado, né? E eu não sei se esse ditado foi imprimido aqui no Brasil pela mídia, né? Mas os jornalistas americanos nos anos 70, anos 80 usavam esse ditado que é: se sangra, então vende. Se sangra, vende. Se sangra, vende. Né? Então, assim, se tem uma notícia ruim, então o jornal vai vender. Né? Então, parece que a informação pessimista, caótica, fatalista, né, ela tem mais relevância na sociedade do que as boas, né, informações. Né? E o mundo está carente de boas informações. Né? As pessoas estão carentes de boas informações. É por isso que a gente vive em um mundo de desesperança. Né? É por isso que a gente tem hoje tantas pessoas sofrendo com ansiedade, né, depressão, né, crise de pânico, né, e tantas outras assim, patologias, né, na alma das pessoas. Né. Eu assisti um estudo de uma psicóloga social chamada Amy Cuddy, né. Ela tem um TED lá no YouTube. E ela pega 5 pessoas, né, e ela coloca essas pessoas em posições de inferioridade. E aí depois ela vai medir a testosterona e o cortisol, né? E a testosterona dessas pessoas diminuiu e o nível de estresse aumentou. E depois ela pega 5 pessoas e coloca elas em posições de poder, né? As mulheres na posição da Mulher Maravilha, os homens na posição do Batman, né? Do Superman, né? E mede também a testosterona e o cortisol, né? E o hormônio do estresse diminuiu, né? E a testosterona dessas pessoas, né, aumentou. Né? Então, assim, algo muito simples, né? Só mudou a expressão corporal dessas pessoas, né? E a química orgânica dessas pessoas já mudaram, né? Então a gente percebe que a gente vive hoje em um mundo onde as pessoas realmente estão carentes, né,
de saber o que elas podem ser, né? Ou as coisas boas que estão acontecendo. Então, eu realmente acredito que a escatologia, né, que é o assunto acerca das coisas do futuro, não é um assunto somente para ficar no meio eclesiástico, né? Mas é um assunto que é para ser assim, disseminado, né, em toda a sociedade. Então, é muito interessante porque comumente as pessoas falam sobre os últimos dias de uma forma negativa. Sim. E aí você começa todo o seu discurso falando sobre gerar esperança em oposição à ansiedade, à depressão, crise de pânico. E a gente vai falar sobre os últimos dias. Então, os últimos dias são dias de esperança? Eu tenho essa perspectiva, né? Essa é a minha ótica. Existe um texto nas Escrituras, né, que eu gosto bastante, que está lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 12, que vai dizer assim: voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança, né? Porque ainda hoje restituirei vocês tudo em dobro, né? Então existem muitas pessoas que estão aprisionadas ao medo, aprisionadas à ansiedade, aprisionadas às crises de pânico. Eu conversando com uma pessoa esses dias, né, a vida dessa pessoa era fundamentada em diagnóstico. Então eu fazia uma pergunta para ela, ela falava, não, é porque eu tenho essa síndrome. Aí eu fazia outra pergunta para ela, falava, não, porque eu tenho essa síndrome. Né? Eu fazia outra pergunta, ela falava, não, porque o meu terapeuta disse isso, porque o meu psicólogo disse isso, porque o meu psiquiatra disse isso. Né? Não que essas coisas, né, realmente não fosse uma realidade na vida dessa pessoa. Mas a gente percebe que a vida dessa pessoa está só fundamentada em diagnósticos ruins, né? E eu falei com ela, olha, eu aqui com você, né, eu vou trabalhar a sua alma, mas de uma forma otimista, né? Porque pra gente fé não é negar os problemas que estão à nossa volta. Né? Não é fugir da realidade. Não é fugir da realidade. Okay. Né? Então, fé não é fugir da realidade ou negar os problemas que estão à nossa volta. Mas fé é não dar aos problemas um lugar de influência sobre as nossas vidas. Opa, que bacana essa percepção. Sim. Repete, por favor, pastor, como é que é? Então, fé não é negar os problemas que estão à nossa volta, okay, né? Mas é não dar aos problemas um lugar de influência sobre as nossas vidas, né? Eu posso estar passando por um período... O judeu tem muito isso, né? O judeu, ele separa o ser do estar, né? Ele fala, eu posso estar doente, mas eu sou curado. Eu posso estar endividado, mas eu sou próspero, né? A mentalidade do judeu é que o estar é algo temporário, mas o ser é algo eterno, né? Então, eu realmente acredito que a gente precisa viver nessa perspectiva. Então, eu não sou um prisioneiro do medo, eu não sou um prisioneiro da ansiedade, eu não sou um prisioneiro da depressão, mas eu sou um prisioneiro da esperança. Né? Por quê? Porque a esperança é a alegre antecipação do bem. Que bacana. Né? Como a ansiedade, muitas vezes, antecipa aquilo que é a tristeza, a preocupação, um problema. Exatamente. O que é preocupação, né? O meu mentor, o bispo JB Carvalho, fala sobre isso, né? Preocupação é você pegar os problemas e pensar neles continuamente, né? Então, há pessoas que vivem assim, do momento que elas acordam até o momento que elas vão dormir, elas estão pegando os seus problemas e pensando neles continuamente, né? E existe um antídoto, né, para a preocupação. Né? Qual que é, pastor? Vamos lá, isso é importante. É a meditação, né? O Salmo capítulo 1 fala sobre isso, Josué capítulo 1 também fala sobre isso, né? Meditação é quando você pega um sonho, uma promessa, né? Uma ideia, um insight, né? Uma percepção, né? E você pensa nisso continuamente, né? Até que isso se torne uma realidade sobre a sua vida, né? Algumas pessoas têm uma perspectiva de meditação talvez um pouco diferente. Sim, assim, pastor. sim. Algumas pessoas pensam, a meditação é de repente se botar uma música tranquila, fechar os teus olhos, cruzar as pernas e tal. Não seria esse tipo de meditação. Exato. É no sentido de reflexão. Exato. Assim, é a meditação do ponto de vista bíblico, né? Porque tem a meditação do ponto de vista oriental, okay, né? Como eu disse, os pais da minha esposa são budistas, eu vi muito eles fazendo isso, né? Ensina a gente a fazer essa meditação, pode ser? Claro, né? A gente... você vai ver, por exemplo, Deus falando para Abrão, que ainda não era o Abraão, né? Deus falando, você pode contar as estrelas, né? É uma pergunta retórica. É lógico que ele não podia contar as estrelas, né? Mas o que Deus queria fazer com Abrão, né, era
chamar a atenção dele para uma visão que Deus tinha para ele. Né? Por quê? Porque fica muito mais fácil de você conquistar qualquer coisa na vida quando você tem uma visão daquilo que você quer alcançar. Né? Então você internaliza a visão, você imprime ela dentro de você, né? Ela fica impressa no seu coração. Né? Então você tem ela desenhada no seu ser. Né? É o que vai dizer Provérbios: assim como você imagina em sua alma, né? Assim você será. Né? Então Deus, por vezes, tá dando uma visão a alguém a fim de fazer com que a pessoa medite naquela visão continuamente. Então, seja lá o que você acredita que você pode ser, né? Se você internalizar isso, né? Isso vai acontecer com você. Às vezes alguns cristãos perguntam assim para mim: poxa, por que homens como Jeff Bezos, Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates, né? Eles conseguem fazer tantas coisas incríveis, né? Porque a fé é um princípio para o justo e para o injusto, é para o cristão e não cristão. Né? Eu gosto de ouvir esses caras. Né? Eu estava ouvindo um documentário do Elon Musk, ele falando: eu não sei como que eu vou fazer, eu simplesmente começo. Né? Isso é fé. Isso é fé. Né? Fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção dos fatos que não se vê. Né? Então, embora eu não esteja vendo, eu vou começar. Né? Então, é um princípio para todas as pessoas. Né? Jesus fala assim, tem uma parábola de Jesus lá em Marcos capítulo 4, que ele vai dizer que a terra por si só dá o seu fruto. Né? A palavra ali é automata. Né? O que Jesus está dizendo é que a terra é automatizada, né? Ela é programada para nos entregar aquilo que nós estamos dando a ela. Né? Ou seja, as sementes que eu estou lançando na terra, né? Eu vou colher dessas sementes. Né? Então, se eu estou lançando boas sementes, eu vou colher bons frutos. Se eu estou lançando sementes ruins, eu vou colher maus frutos. Né? É aquele ditado que as pessoas costumam dizer: aquilo que você planta, você colhe. Só que Jesus disse isso há mais de 2000 anos. Né? A terra por si só dá o seu fruto. Né? Muito interessante, muito interessante. Essa proposta sua de meditação está um pouco associada a sonhos? E refletir sobre esses sonhos? Refletir sobre esses sonhos. Né? E alimentá-los dentro da minha alma, nos meus pensamentos, exatamente, nas minhas emoções. Exatamente. Né? Eu gosto muito da história do fundador da FedEx. Né? Conta-se que ele estava fazendo um trabalho para sua aula de economia. E nesse trabalho ele tinha uma proposta de entregar suas encomendas em até 24 horas. Né? Então o seu professor viu aquele trabalho, pegou a caneta vermelha, deu a nota 6 e escreveu assim: não sonhe acerca das coisas que são impossíveis de acontecer. Opa! Né? E ele tinha duas escolhas, ele tinha dois caminhos: acreditar nos seus sonhos, né? Ou acreditar naquilo que o professor disse a ele. Né? Então, quando ele saiu da escola, ele decidiu dar início aos seus sonhos. Né? E ele fundou a FedEx. Né, que é uma empresa que está em mais de 200 países e vale mais de 100 bilhões de dólares. Né? Então, costumo dizer às pessoas, né, não enterre os seus sonhos, né, por causa de alguns momentos de fracasso, não enterre os seus sonhos por causa de algumas ofensas, mas enterre os fracassos e as ofensas vivendo os sonhos que Deus imprimiu no seu coração. Ah, que bacana. Né? Que bacana. Então, assim, eu realmente acredito que se você pode sonhar, você pode viver. Se você pode sonhar, você pode viver. Ó, quem está em casa, que está nos ouvindo aí no seu carro, seja onde for, você tem que anotar essa frase aqui, hein? Se você pode sonhar, você pode viver. Sim, né? Eu realmente acredito. Vamos pensar assim, Leonardo. Deus é aquele que, para nós cristãos, né, ele tem toda a honra, ele tem toda a glória, ele tem todo o poder. Mas Deus nunca fez uma mesa de madeira como essa aqui. E não fez porque não quis, é evidente. Porque ele faria melhor do que qualquer marceneiro. Né? Com certeza. Mas quando Deus fez o ser humano, uma das maiores virtudes que Deus deu ao ser humano foi a capacidade de imaginar. Né? Foi a capacidade de sonhar. Então, em vez de dar uma mesa de madeira, Deus deu ao ser humano uma árvore. E quando Deus deu ao ser humano uma árvore, deu ao ser humano também a capacidade de imaginar o que poderia ser feito com aquela árvore. Né? O meu mentor, que é o Bispo JB, diz: o presente que Deus nos entrega é a nossa vida. O presente que nós damos a Deus é o que nós fazemos com a vida que Ele nos entregou. Né?
Então, tudo aquilo que Deus nos entrega, Ele também nos entrega a capacidade de sonhar, de imaginar o que pode ser feito com isso. Então, quando Deus te entrega a sua vida, Deus te entrega também a capacidade de você imaginar o quanto a sua vida pode ser gloriosa e poderosa nesse mundo, né? Quando Deus me entregou meu filho tem 3 anos, o nome dele é Judá. Judá, né? Que nome espetacular, eu adorei esse nome dele. Ele também me deu a capacidade de imaginar o quanto meu filho pode ser glorioso, grandioso nesse mundo. Então, todos os dias eu profetizo acerca do meu filho. Eu falo, Judá vai estudar nas grandes universidades. E tem quantos anos? 3 anos, né? Pega a dica aí, pessoal. E aí eu falo, Judá vai estudar lá em Oxford, Judá vai estudar lá em Harvard. Eu fico profetizando isso sobre a vida dele, mesmo que ele não entenda. Né? São teus sonhos. São os meus sonhos para o meu filho. Esse profetizar é um declarar os teus sonhos, Exatamente. É falar teus sonhos. Exatamente. É isso. Porque a Bíblia diz que o poder da vida e da morte estão na nossa língua, né? Estão nos nossos lábios, né? Então há pessoas que falam assim, eu sou muito indigno, né? Eu não sou inteligente, eu não sou isso, eu não sou... Então ela está se ofendendo. Né? Ela está trazendo maldição sobre si, né? Olha, se ninguém acredita em você, você tem que acreditar em você, né? Porque senão você se torna o seu maior inimigo, né? Você se torna o seu maior adversário. Tem muita né? gente por aí assim, né? Tem muita gente por aí assim, né? Porque a gente aprende muito isso, né? Lá com o meu mentor, que é o Bispo JB Carvalho, né? Você não precisa esperar que alguém faça algo por você, faça por você algo, né? Então, assim, eu sou o maior profeta da minha vida, né? Eu não preciso esperar um profeta liberar uma palavra profética sobre a minha vida. Eu, Júnior Mendes, sou o maior profeta da minha vida. Você é a pessoa que mais declara coisas boas a respeito do seu próprio futuro. Coisas boas acerca do meu próprio futuro, né? Então, eu sou um otimista, né? Eu sou um prisioneiro da esperança, né? Seja lá o que estiver acontecendo no mundo, né? Que a gente sabe, né? Hoje a gente vê guerras acontecendo, Rússia, Ucrânia, né? Possíveis guerras entre China e Taiwan, né? Tantos conflitos que hoje estão acontecendo no mundo, mas esses conflitos não são nem de perto com os conflitos que já aconteceram no passado, né? Primeira Guerra Mundial, que matou 17 milhões de pessoas, Segunda Guerra Mundial, que matou 70 milhões de pessoas, né? Em todo o mundo, né? E hoje, dentro do nosso contexto assim, cristão, as pessoas não podem ouvir falar de rumores de guerra que já estão apontando o fim dos tempos, né? E a gente já viveu situações muito piores no passado, né? As gerações passadas enfrentaram situações muito piores. Eu tenho até na nossa próxima conversa eu vou trazer alguns dados aqui para provar às pessoas que hoje nós vivemos muito melhor do que os reis viviam no passado. Do que os reis. Do que os reis. Pastor, a gente tem muita coisa para poder aprender contigo, foi sensacional, adorei esse início de bate-papo, a gente ainda não mergulhou na escatologia em si. Sim. Nem sei se eu te desviei um pouco daquilo que você estava preparando para trazer hoje, mas foi assim muito bacana, muito esclarecedor, gostei demais, vai ser um presente ter aqui todas as quartas-feiras para os nossos ouvintes. Quero pedir para você que está nos acompanhando, colocar já na tua agenda, já se programa Pastor Júnior Mendes. Como é que as pessoas fazem para poder entrar em contato com você, conhecer o trabalho de vocês, estar mais perto, aprender um pouco sobre tudo que a gente conversou hoje aqui? Olha, tem o meu Instagram, né, @junior_mendes.jm, né? E também tem o meu contato, o meu celular, caso as pessoas queiram fazer alguma pergunta, né? Eu vou deixar aqui, é o 6199999 de novo, 5995. Ó, tá fácil demais, hein, pessoal? Pode mandar o WhatsApp, né? Pode mandar o WhatsApp. É 61, lá. como é que é, pastor, depois? 6159 seguidos, 99999, final 5995. E o Instagram? É @junior_mendes.jm. Muito bom, senhoras e senhores. Pastor, muitíssimo obrigado. Obrigado, Leonardo. Até quarta-feira que vem, hein? Até a quarta.